Muito bem, nesse espaço está aqui Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, muito prazer em tê-lo aqui, né? Nesse espaço que estamos criando aqui no programa, exatamente para valorizar a contabilidade, valorizar os profissionais da contabilidade. Qual é o tema de hoje? Nosso tema, Silvio, é as obrigações acessórias que os contadores estão obrigados por força de lei, que é tudo aquilo que é burocracia. Tem a obrigação principal, que é o imposto que o contribuinte paga, mas tem a obrigação acessória, que são as informações que o contador tem que fazer. Aliás, o contador é um camarada que vive num emaranhado de burocracia. Isso, né? porque cada vez criam mais, né? E o cliente, às vezes, não consegue perceber o quanto o contador trabalha, porque o contador acaba trabalhando para os órgãos públicos, prestando informações. E no dia 31 de janeiro, encerrou o prazo para mais uma dessas obrigações acessórias, que é uma declaração de ocorrência ou de não ocorrência de eventos de lavagem de dinheiro ou de financiamento dos clientes do terrorismo, né? Financiamento de terrorismo. Quer dizer, ou lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. Então, o contador tem que dizer se ele não conheceu de alguma ação de seu cliente que, por hipótese, possa estar sendo vinculado a isso aí. Quer dizer, ele tem que ter aquela obrigação. Isso é atribuição do contador? Segundo a resolução do COAF, é do contador de alguns outros profissionais. Eles têm que, cada vez vai vender um imóvel, vai fazer uma operação bancária, quem estiver envolvido, em especial o contador, ele tem que informar para o COAF. Olha, o meu contador fez uma operação lá, tal, e eu tenho receio que seja. Não precisa dizer que é. Tem que dizer que tem receio que seja. Da origem desses recursos, pode ser da corrupção e tal. Exato, mas ele tem uma análise subjetiva dele e perigosa. Claro. Porque ele pode até cometer uma injustiça, né, de denunciar alguma coisa. E isso foi em 2013, janeiro de 2013, que o COAF emitiu a resolução 24, estabelecendo, mas não deixa claro que o contador tem que fazer isso. Eles falam em contadoria, não é expresso ainda que o contador tem que fazer isso aí. Nós entendemos, nós do movimento de valorização, entendemos que o contador não tem essa obrigação. E qual é o pensamento, qual é a posição das entidades que representam vocês? Aí que entra, ou que mal representam, porque o Conselho Federal da Contabilidade, que no nosso entender nos mal representa, ao invés de sair em defesa do contador, ao contrário, reforçou editando uma resolução, a malfadada resolução 1445 de 2013. Veja, o COAF criou a obrigação em janeiro e já em julho o CRC diz, não, estou de acordo com o COAF, o contador tem que fazer essa informação. E emitiu uma resolução que ainda, além de dizer que se o contador não informa é uma infração legal, agora é uma infração ética, que é algo que pesa muito mais para o contador. Imagina o contador ser processado pelo próprio órgão por ter infringido uma norma ética. E ela é contraditória, porque o contador tem um dever de sigilo, tanto penal, o artigo 154 do Código Penal diz que aquele que, por dever de ofício, tem alguma informação e que, se informada, pode prejudicar o beneficiário, o cliente, no caso, ele sofre penalidade de prisão. Ora, como é que ele vai fazer uma informação com o COAF que ele não sabe se ela é verdadeira ou não? Isso possa vir em prejuízo do cliente. Ele pode até ir preso. E o Código de Ética do contabilista também diz que, se ele quebrar esse dever de sigilo, por informação que ele detém em função da profissão, ele pode ser prejudicado. Então, como que o Código de Ética já dizia que ele tem que guardar sigilo? E agora vem uma resolução do próprio Conselho dizendo que ele é obrigado a informar os dados do cliente. A que se deve esse atrelamento? Na verdade, eu estou observando que é um certo atrelamento, uma certa maneira servil, né, dos conselhos de contabilidade em relação ao COAF. Essa expressão é muito importante. Realmente é uma operação servil. Tanto que outras profissões já têm ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade contra essa norma. Porque é uma norma obscura, que ela não cita os profissionais dizendo que o profissional tem aquela obrigação. Ele referencia, no caso do contador, contadoria. Ora, contadoria muitas vezes é uma atividade, nem tem essa atividade, não tem como especificar. E o conselho, servilmente, falou assim, não, o contador já é contadoria, bota o contador. E daí criou aquela norma contra o contador. Contadoria, assim, parece muito abstrato. Muito abstrato, exatamente. Não diz na lei que o contador tem essa obrigação. Mas o conselho foi lá
e jogou o contador às hienas, né? Para que ele... E todo ano o contador tem essa obrigação de dizer se teve ou não teve. Claro que o contador, via de regra, até onde eu sei, todos dão uma declaração negativa. Diz, olha, eu não conheci nada, não sei de nada. Mas como é que ele vai dizer que viu alguma coisa? Como é que ele vai dizer se o cliente foi lá e pagou um imóvel com 100 mil reais? Como é que ele vai dizer que aquilo é suspeito? Né? Sabe-se lá a razão dele ter tido esse recurso. Então, como é que ele vai dizer que isso é suspeito? Não tem. E qual é o posicionamento de vocês, enquanto assim, contadores e tal, contabilistas, que veem que isso aí é uma coisa errada, que pode trazer prejuízo para a categoria, diante dos conselhos? O que nós estamos fazendo, primeiro, chamando nossos colegas a se unir a esse movimento de valorização da contabilidade para se opor a essas atitudes maléficas contra a categoria. E, paralelo a isso, nós temos ações já na Justiça Federal, através da APROCON, que é uma entidade co-irmã, né, desse movimento, né, que é um movimento que nós estamos criando para que os profissionais se agreguem. Então, se entrou com uma ação na Justiça que está tramitando. Mas, como a gente sabe, isso vai ser decidido daqui a 10 anos. E nesses 10 anos, os contadores estão lá com essa penalidade de ter que... Submissos a essa norma absolutamente ilegal. Tá bom, então o movimento prossegue cada vez mais célere. E cada vez nós aí chamando nossos colegas para que se junte a nós nessa luta em prol da valorização da contabilidade. Eu acho que pela primeira vez, né, pelo que eu observo assim, o conhecimento que eu tenho na experiência com o pessoal da contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez o movimento se insurge contra certas coisas, não é contra pessoas, mas com a instituição, né, que não está realmente cumprindo com o seu dever como contador. Exato. A luta é pelo desamparo que está tendo o profissional da contabilidade e a própria profissão. Né? Porque isso só traz desvalorização, porque hoje o contador está perdendo a sua essência quase, ou está com dificuldade de produzir a sua essência, que é uma orientação aos seus clientes e à sociedade, em prol de uma gama de obrigações acessórias, que é só preencher papel e dar informações, ajudar o fisco, que a gente até respeita. O próprio COAF é uma entidade que está sendo bem reconhecida. Agora, que eles façam pelos meios legais, não por meios ilegais que colocam o contador contra o seu próprio conselho, que vai criando uma contradição, porque ele está sendo induzido a quebrar o sigilo dos dados que ele tem por dever de profissão. Isso desqualifica, inclusive, a classe, né? Claro. Esse é o problema, né? Sem dúvida, porque hoje, naturalmente, a questão a relação do contador, do contabilista, do técnico, com seus clientes, é a confiança. E dentro da confiança, a questão do sigilo. Ninguém está falando em guardar coisa errada, não, mas a confiança de que os dados a ele fornecidos são questões, Francisco, de princípios. Né? De princípios. Doutrinas e princípios. Exatamente. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza, né, que os contadores e contabilistas, técnicos de contabilidade do Rio Grande do Sul, haverão de reconhecer nesse movimento algo assim que realmente veio para valorizar a categoria. Agradecemos a oportunidade, Silvio. Um grande abraço. Nesse espaço aqui do movimento de valorização da contabilidade.